Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Como Dominar o Ouro da Técnica Violinística. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Braga, mentor de violinistas há mais de 20 anos e violinista há mais de 27 anos, e eu ajudo os violinistas a chegarem no nível avançado. E eu quero saber de você, agora você já me conhece, eu quero saber de você. Da onde que você está falando e quanto tempo faz que você toca violino? Coloca aqui para mim nos comentários aqui embaixo. Eu quero saber, eu quero conhecer você, saber da onde que você vem e quanto tempo faz que você toca violino. E eu preciso, na verdade, logo de cara te dar os parabéns. Parabéns por você estar aqui junto comigo. Parabéns por você estar comprometido e estar aqui pontualmente no horário que a gente combinou. Isso já mostra a sua grandeza e a sua responsabilidade de querer chegar no nível avançado no violino e dominar as técnicas que realmente fazem diferença no violino. Eu espero que você realmente não mude a sua postura, a sua mente e você continue aqui comigo firme e forte até o final. Bom, para quem que vai ser essa aula hoje? Essa aula é para pessoas específicas. Por exemplo, se você já travou em peças avançadas por medo de desafinar em cordas duplas, ou às vezes se você nem começou a estudar essas peças. Se você já sonhou em ter um vibrato que faz o seu público suspirar, mas você só consegue um som mecânico. Se você se culpa por o seu som estar com um som áspero, mesmo que você treine por várias horas, se você treme ao tocar em público com algum grupo, se você está inseguro e se você não sente que a sua afinação é muito boa, se essa sua afinação ela é instável e você não sabe como consertar, se você fica perdido, por exemplo, quando você se depara com uma passagem rápida de alguma música, de alguma peça e ela simplesmente não sai. Se você se identificou com algumas dessas coisas que eu falei, seja bem-vindo. Essa aula é para você. Hoje nós vamos desvendar como que a gente pode quebrar as barreiras técnicas que travam até mesmo violinistas que são dedicados e que estudam várias horas. E eu quero te falar que eu, Rodrigo, já estive no seu lugar. A primeira vez que eu vim morar aqui em São Paulo, eu toquei na Orquestra Sinfônica Municipal. Eu tinha 17 anos, eu era um dos mais novos que tinha passado no concurso. E lá eu me deparei com vários violinistas muito bons e muito melhores do que eu. E tinha um colega de trabalho que ele tinha um vibrato, mais um vibrato maravilhoso. Eu ficava olhando assim, falei, meu Deus, como que ele consegue fazer um vibrato tão bonito, tão natural, tão assim relaxado. Então o que que eu fiz? Eu fui atrás dele e falei, por favor, me ensina como que eu faço esse vibrato. E ele me ensinou. E depois de vários anos aperfeiçoando essa técnica, eu hoje tenho um vibrato de verdade e consigo assim ajudar pessoas a também a terem um vibrato. Qual que é a moral dessa história? Para você dominar técnicas específicas, a gente precisa de ajuda. Claro que você não vai para cada técnica você vai estudar com uma pessoa diferente, é claro que não, você está com a pessoa certa, é justamente para isso que eu tô aqui hoje. Mas o ponto é que eu tive ajuda, muitas ajudas, e hoje eu tô aqui querendo ajudar você. Para justamente isso acontecer, nós temos que nos concentrar em três pilares do ouro da técnica violinística. O primeiro pilar é dominar as cordas duplas sem desafinar. Qual que é o problema? Você estuda ali, por exemplo, os estudos do Kreutzer por meses, mas na hora de você tocar uma sonata de Bach, um capricho de Paganini, as cordas duplas soam ásperas, desafinadas. E qual que é o resultado? Você começa a evitar as peças desafiadoras. Você fica preso no mesmo repertório e sente que o seu progresso simplesmente estagnou. E isso é, a gente enfrenta ali uns inimigos em comum diante dessa situação. A gente fica com um foco excessivo numa repetição mecânica, tipo assim, pô, vou tocar 100 vezes a mesma peça, a mesma passagem, sem entender qual que é o problema, sem entender a biomecânica da mão esquerda,
qual que é o problema da mão esquerda, o que, que ela está fazendo de errado, o que, que eu devo fazer de certo. E aí você entra numa crença do seguinte modo: puxa, eu preciso de anos para eu dominar isso aqui, por exemplo, falando das cordas duplas. Você vai ter essa crença, você vai falar assim: cara, eu não vou conseguir tocar isso aqui, eu vou precisar de anos ou décadas de estudo. Qual que é a solução? Bem, nós aqui da Academia de Violino Avançado, a gente criou o método Cordas Duplas Turbo. Esse método, ele é baseado em 3 técnicas importantes. Por exemplo, eu chamo de 3 aberturas. É o posicionamento da mão do jeito certo, a pressão inteligente dos dedos e a sincronia com o arco, porque talvez você não saiba disso, né? Algo que você vai saber agora. Quando a gente vai fazer as cordas duplas, a sincronização entre mão esquerda e mão direita, e principalmente no ângulo aqui da mão direita, não é força, mas é ângulo, é indispensável para você ter as cordas duplas fazer as cordas duplas, na verdade, com sucesso. Eu quero te mostrar agora um aluno aqui da Academia de Violino Avançado, que é meu aluno, que é o Rodrigo Yabico. Ele vai tocar aqui para você ver como que ele faz bem as cordas duplas, o estudo número 4 do método super avançado, que é o Fiorilo. Dá uma olhada. Impressionante, não é? Vamos agora para o pilar número 2, o vibrato que emociona, não só dá velocidade. Qual que é o problema que a gente tem nessa técnica específica? O seu vibrato é rápido, mas ele não transmite nenhuma emoção. Parece um efeito técnico, não tem nenhuma expressão artística. As plateias, por exemplo, não se conectam e os jurados dos concursos, por exemplo, criticam às vezes a sua falta de musicalidade. Qual que é o problema que nós temos aqui? O inimigo em comum é focar apenas na velocidade do vibrato. Treinar o vibrato como exercício mecânico, ignorando a variação da amplitude e a intensidade. Isso é um grande problema, porque o vibrato ele não é só um exercício mecânico. A gente não pode ignorar a amplitude e a intensidade dele, que é justamente o que vai fazer diferença nas músicas e nas peças, nos concertos que você vai executar. Qual que é a falsa crença? Ah, o vibrato ele é um dom natural. Tem violinista que nasce com vibrato e tem outros que nascem sem vibrato. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu acabei de contar a minha própria experiência para você. Eu não sabia, eu fazia um vibrato qualquer. Para mim era um vibrato fake, o meu vibrato antigo. Até que eu conheci esse professor que me ajudou. Ele me explicou o passo a passo do vibrato, me passou exercícios, me acompanhou e falou assim: agora você vai estudar sozinho isso aqui, porque uma hora vai sair se você seguir exatamente o que eu tô falando. Então, o vibrato não é um dom natural, ele é uma técnica que, se você aplica o passo a passo, você também vai conseguir. Qual que é a solução que nós aqui da Academia de Violino Avançado fizemos para ajudar os nossos alunos a terem um vibrato de verdade? Nós criamos aqui o método Vibrato 10x, ou você vai aprender o vibrato 10 vezes mais rápido. Por quê? Tudo está explicado de tintim por tintim, de uma forma bem direta ao ponto, para com que você consiga passar por essas fases de uma forma muito mais rápida se você fosse aprender, né, simplesmente com qualquer pessoa por aí. Os problemas que esse curso resolve, quais são? Veja aqui, ele ensina o vibrato
do zero. Isso quer dizer, os movimentos corretos que você tem que fazer, assim como eu aprendi desse professor. E você também vai entender ali quais problemas que você vai evitar. Isso é muito importante para o progresso do seu vibrato. Você vai ter o exercício do início. Além de saber o que, que você tem que mexer, você vai ter ali o passo a passo do início. E você vai ter na parte final, né, desse curso de vibrato, que eu chamo de exercícios de constância. Por quê? Você entender o movimento do vibrato, o que que você mexe, o que que você não mexe, é uma coisa. Agora, você conseguir fazer o vibrato no dedo um, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, isso aqui já é outra história. Nesse caso, os exercícios de constâncias e os exercícios de como que você passa o vibrato de um dedo para o outro vai te ajudar muito. Eu quero que você veja agora um aluno aqui da Academia de Violino Avançado, que é o Mert. O Mert, ele entrou aqui e ele não tinha um bom vibrato. Com esse método, olha como é que ele está tocando agora. Muito legal, não é? Agora a gente vai para o terceiro pilar, que é o controle do arco. Para de culpar a mão esquerda, sendo que o problema está no arco. Qual que é o problema que a gente enfrenta? A gente, o que? Os violinistas em geral. Você treina as escalas, mas as notas elas ainda soam arranhadas, inconsistentes, não tem constância. E você fala, pô, caramba, essa mão esquerda aqui que não está cumprindo o papel dela. Mas 70% do problema ele tá na mão direita, a mão do arco, especialmente justamente as dinâmicas, os pianos, os crescendos, as intensidades, tudo isso é domínio da mão direita, o domínio do arco. E muitas vezes o grande inimigo da nossa mão direita é o fato da gente treinar só a esquerda. A gente perde ali horas e horas de exercício de dedilhado, estudando escalas, enquanto o arco ele continua lá desgovernado. Eu não estou falando que estudar escala, estudar corda dupla, vibrato, coisa do tipo assim, não tem nada a ver, é ruim. Claro que não. Só que se você esquecer a mão direita, isso aqui não vai adiantar nada. Você pode ser a melhor pessoa da mão esquerda, se você esquecer a direita, não vai adiantar nada. E alguns professores, por exemplo, falam assim: não, para você conseguir tocar bem aqui, é só relaxar o ombro, relaxa o cotovelo, que tá tudo certo aqui. E deixa eu te falar, isso não resolve. Você precisa ter um método estruturado de aperfeiçoamento, aprimoramento, para você dominar a sua mão direita, para você dominar a técnica de arco. E é por isso que a gente aqui dentro da Academia de Violino Avançado, nós criamos um curso que chama-se Dominando a Técnica de Arco. Esse curso, justamente, ele vai trazer ali as estratégias de como você usar, do que fazer, quando usar, a administração de arco, articulações, arcadas desafiadoras, que região do arco que você usa, o que que você tem que fazer, o que que você tem que evitar. Todas essas coisas você precisa saber, porque se você não souber, você nunca vai ter um arco de verdade, um arco que você domina ele e que você faz absolutamente o que você quiser com a sua mão direita. Dá uma olhada numa aluna aqui da Academia de Violino Avançado, que é a Camila Chinek. A Camila, ela já toca muito bem, mas olha o controle que ela tem, o domínio que ela tem do arco nesse estudo do Masas que ela vai tocar.
Fantástico, não é? Mas agora você fala para mim assim, ó: "Ah, mas eu não tenho base o suficiente e técnica para eu entrar nesse seu curso. Eu me sinto estagnado, isso aí vai servir para mim? Eu já tentei aprender de tudo, já tentei fazer de tudo, estudei com vários professores e até hoje o meu vibrato é ruim. Eu não tenho tempo para estudar". Deixa eu te falar, tudo isso aí que você está falando, que você talvez pensou, tá, são desculpas. Se você fala para mim que você não tem base o suficiente, esse curso vai te dar a base. Se você sente que você está estagnado, é justamente para isso que esses cursos vão servir para você. Você talvez está como uma água parada. Nós vamos jogar um turbilhão de pedra aí para isso aqui mexer, para com que você, ó, vá para frente. Se você fala que você tentou de tudo, é mentira. Você nunca estudou comigo. Você não sabe como é que eu ensino, mas você viu os resultados dos meus alunos tocando corda dupla, vibrato, domínio da técnica de arco e todos eles tocando coisa rápida, todos eles com uma afinação clean, tudo limpinho. Ah, e você fala: "Mas Rodrigo, eu não tenho tempo". Tá bom, meu amigo, os cursos, né, todos esses cursos aí, as aulas são direto ao ponto, são pequenas, são curtas. Você pode assistir elas aonde você quiser. Você vai fazer as suas anotações e depois você vai começar a praticar em casa. Você vai poder assistir a quantidade de vezes que você quiser. A grande verdade é o seguinte: se você não domina esses pilares que eu acabei de falar, você está perdendo o seu tempo. E eu quero literalmente entregar o ouro da técnica violinística avançada nas suas mãos. Olha só, vários alunos meus estão chegando lá e eles estão dominando as técnicas como corda dupla, fazendo vibrato que emociona as pessoas, controlando o arco de uma forma absurda, com uma afinação super precisa para eles tocarem com confiança. E o que que todas essas pessoas têm em comum? Eles já passaram pelo Como Violinístico Gold. Por isso, agora eu quero falar com você. Apenas você que está comprometido em também dominar essas técnicas violinísticas. Vamos dar uma olhada em tudo que você vai ter se você entrar nesse combo violinístico Gold. Bom, agora eu quero mostrar para você tudo que você vai ter acesso e como que vai ser o seu acesso. Dá uma olhadinha aqui. Então, no curso das cordas duplas turbo, dentro desse curso, você vai ter todo o passo a passo. Olha como é que ele é bonito aqui dentro da plataforma, né? Então, ele é formado pela Academia de Violino Avançado e ele está aqui dividido em 3 módulos, na verdade 4, porque a gente tem um bônus aqui. Então, você tem a afinação, o princípio de tudo, as escalas são a sua base, cordas duplas, como estudar. Você tem todas as aulas aqui, são mais de 20 aulas, mais de 15 aulas, eu acho. Exatamente, né? Quase 20 aulas. E você tem tudo aqui que você precisa. Por exemplo, aqui, né? Ó, as escalas, as variações delas. Quando você vai entrar para você estudar as cordas duplas propriamente dito, você vai ver as aulas de terças, sextas, oitavas dedilhadas, décimas. É impressionante todas essas coisas que você vai ter aqui, ó, toda a aula, toda montada, tudo certinho. Eu mostro exatamente o que você tem que fazer. Olha só, tudo aqui, olha só, eu mostrando, eu mostro para você o que que você tem que fazer. Eu mostro tintim por tintim. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, você vai saber exatamente como que você estuda as cordas duplas. Você vai saber exatamente, porque aqui você tem uma por uma. Terça, sexta, oitava dedilhada e décima. Tudo o que você realmente precisa para você dominar as cordas duplas. Vamos falar agora do curso Vibrato 10x, para você aprender o vibrato 10 vezes mais rápido. Você tem aqui também
4 módulos, na verdade é quase 4 módulos, né? Você tem um módulo de exercício, comece aqui, tem exatamente o início de cada coisa, o módulo de afinação, o que você precisa fazer para você conseguir ter uma boa afinação, por quê? Para você saber, para você começar o seu vibrato, você tem sim que ter uma afinação base, você tem que ter uma boa afinação, porque você vai aprender que o vibrato ele é uma oscilação da afinação. Então, se você não tem o que oscilar, não fica difícil para você aprender o vibrato. Mas aqui você vai aprender como que a afinação vai te ajudar. E aí você entra no módulo de vibrato, vibrato explicação, do início, exercícios, constância, justamente o que eu falei ali, e vibrato paciência. Essa parte, ela é muito importante, porque você precisa ter paciência ao estudar o vibrato, porque senão você não vai conseguir. Como eu falei para você, eu tive paciência, estudei no passinho ali, passo a passo, tudo que você precisava para eu justamente ter o vibrato de verdade. E aqui, por fim, você tem também a parte de som limpo e som bonito, que isso vai fazer diferença no seu vibrato. Logo depois, a gente vai para o curso Dominando a Técnica de Arco. Esse curso ele é muito interessante, porque ele também fala de como fazer para ter um som limpo e bonito, porém, ele vem falando coisas bem específicas. Mão direita, mão esquerda, volume de som, trocas de corda. Olha, gente, isso aqui eu estou entregando o ouro para vocês, tá? O ouro para vocês, porque isso aqui é o que realmente faz diferença entre os violinistas amadores e os profissionais. Logo no próximo módulo, você vai ter o aprimoramento da técnica de arco. Eu falo aqui o que são os 3Cs, quais são os 5 tipos de 3Cs, como usar os 3Cs, usar a picanha do arco, os perigos escondidos, que isso olha, é um aprimoramento da sua técnica de arco. Sem isso aqui, fica muito difícil você chegar no nível avançado. E esse terceiro módulo, que são as articulações, você precisa dominá-las. Quais são? Détaché, legato, staccato, martelé, cunha, spiccato. Cada uma dessas articulações você usa uma parte do arco específica e você precisa saber o que você tem que fazer e o que você tem que evitar. É justamente por isso que esse módulo ele existe para te ajudar. Você vai aplicar todas essas técnicas nos hinos da sua igreja, nos concertos para violino, nos concertos, seja onde você for tocar, você vai encontrar isso nas partituras, e você, se você estiver dentro, né, desse curso do aprimoramento das técnicas de arco, você vai conseguir saber. Logo depois, a gente tem o curso de afinação Pro, que é o curso que vai ajustar a sua afinação. Logo no primeiro módulo, você tem aqui como melhorar a sua afinação. E aí tem lá a afinação, o seu bem mais precioso, o ouvido traiçoeiro. Que é esse ouvido traiçoeiro, Rodrigo? Você vai aprender nessa aula aqui. Falando das escalas novamente, a sua melhor ajuda, a sua maior ajuda, limpando a casa, rotina de estudo, nota pedal é bom ou não é, e assim por diante. Depois a gente tem troca de posição, como afinar. Você vai ver aqui os pilares da troca de posição. Primeira troca, que é da 1 para 3, né? Ajudas para você dominar a terceira posição, o tabu da segunda posição. Por que a maior parte dos violinistas intermediários evitam a segunda posição? Você vai entender dentro do curso de afinação Pro. E o que fazer a partir da quarta posição, subindo até a 11ª posição. É muita aula, gente, é muita coisa. E por fim, olha só, posições fixas. Olha que interessante. Posições fixas. Uma coisa é você fazer a troca de posição. Outra coisa é você trabalhar numa posição fixa, que não seja a primeira. Então aqui eu falo justamente do Hansite 2, né? Segunda, terceira posição, quarta, quinta posição, o ouvido traiçoeiro, parte 2, que você precisa ter visto a primeira parte. Gente, isso aqui é o ouro. E depois eu tenho os exercícios que eu passo aqui em PDF também, que você vai poder baixar e você fazer. Você sabe quanto de trabalho que me deu deixar tudo isso prontinho para vocês aqui? É justamente para com que você
consiga superar essas dificuldades também. E por fim, a gente tem um outro curso que são como estudar escalas e passagens rápidas. Esse curso, ele é muito legal, porque ele está aqui, ó, ele deixa a primeira coisa, como você pode estudar violino. Esse é o primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, eu falo da rotina de estudos, violino é igual esporte, antecipação cerebral e estudo lento, cuidado com a autocondenação e um gravador é o seu maior aliado. Esse módulo, ele é libertador. Libertador. Você sabe por quê? Porque aqui ele desvenda vários problemas que eu tenho certeza que você, assim também como eu já tive, e alguns dos meus alunos ainda têm, você vai resolver nesse primeiro módulo. E na sequência a gente fala também um pouquinho mais sobre escalas e a gente chega sobre as passagens rápidas. Como que você deve estudar as passagens rápidas? Aula número 1. Você tem aqui como que você vai estudar as passagens rápidas. Como estudar passagens rápidas. Então, é justamente isso que a gente vai ver. Muitos alunos não sabem como estudar, eles ficam perdidos, né? Então, aqui já tem essa primeira parte: agilidade na mão esquerda, agilidade na mão direita, troca de cordas e limpeza. Ô, gente, olha que maravilha isso aqui. Olha isso aqui, um, dois, três, quatro, cinco cursos, são mais de 80 ou são quase 80 aulas dentro desses cinco cursos, tudo separadinho, tudo por tema, que você vai poder ter acesso a isso aqui por um ano, se você entrar para o Combo Violinístico Gold. Então, o que, que você está esperando para isso? Não espere, manda brasa, isso aqui é o ouro da técnica violinística. Mas olha só, se você comprar cada curso do Combo Violinístico Gold separado, você gastaria por volta de R$ 1.188. É grana, né? Mas a boa notícia é que nessa quinta-feira, somente para os 70 primeiros que agirem rápido, o acesso completo a todos esses cursos vai sair por R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,60. Mas atenção, o link exclusivo ele vai ser liberado na quinta-feira às 8 horas da manhã no grupo do WhatsApp que você recebeu esse link aqui dessa live. Então, ó, fique lá no grupo e se você ainda não está nesse grupo, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Você precisa permanecer no grupo porque serão somente as 70 primeiras pessoas que vão conseguir esse desconto de 55%, tá? São mais de R$ 690 de desconto. E eu vou falar isso porque nós temos aqui mais de 3.000 pessoas, tá? Mais de 3.000 pessoas, se eu for contar todos os grupos do WhatsApp que eu tenho, que eu mando essa mensagem, que as pessoas estão assistindo essa live aqui, tá? Então, essas vagas, essa setentinha aí, elas vão sumir super rápido. Então, ó, às 23h59 da quinta-feira, o preço vai voltar para 1.188. E aí, você vai ter uma garantia incondicional de 7 dias. É uma compra segura. Após você se inscrever, você tem 7 dias para você decidir se você vai ou não continuar. Caso você decida não continuar, basta você entrar em contato com a gente dentro desse prazo que eu vou devolver todo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia e tá tudo certo, a gente continua amigo. Então, ó, diante dessas todas essas coisas que eu acabei de falar para você aqui, que você ouviu da minha própria boca, você tem 3 caminhos para você seguir. Primeiro, você fazer como você está fazendo sempre, como você está estudando sempre, tocando sempre, não tendo resultados, tocando aí, né, frustrado desse jeito. Esse é um caminho que você pode seguir. Segundo, você pode tentar aprender sozinho. Então, você vai lá no YouTube e você pega vários coaches de violino, vários mentores de violino, né? Pega vídeos aleatórios, você dá dica aqui, dá dica do fulano, dá dica do ciclano, seguindo um monte de gente, né? A cabeça virando uma salada de informação e o resultado você já sabe qual é. A frustração pura.
porque o negócio não vai para frente sem um método estruturado, sem uma pessoa que saiba te ensinar do jeito certo. O terceiro caminho é o que eu recomendo, é você seguir acompanhado. Você entrando dentro deste curso que mostra os conceitos, as técnicas e os exercícios corretos para você aprender a dominar as técnicas como as cordas duplas, impecáveis, como ter um vibrato que emociona, ter um controle absoluto do arco, uma afinação precisa para você tocar com confiança, como que você pode resolver um problema quando você se depara com uma passagem rápida e você não consegue sair dali porque ela não se torna rápida nunca. É justamente esse é o caminho que eu sugiro que você ande por ele. Se você fizer isso, meu amigo, eu espero que em breve eu possa mostrar o seu próprio vídeo aqui de você dominando o vibrato com uma afinação impecável, com uma troca de corda maravilhosa, com uma excelente postura de arco, dominando o arco e com todas as outras técnicas em cima do grito, como eu falo mesmo. Bom, se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que eu não respondi aqui, que ficou um pouco obscuro, eu vou pedir um favor para você. Pode me chamar no direct lá no Instagram e também comenta aqui embaixo, né? Deixa a sua mensagem aqui que eu mesmo eu vou te responder. Agora é com você. Você que tem que tomar essa decisão. Bora avançar junto e eu te vejo no Combo Violinístico Gold.